A ansiedade possui um faro sinistro. Ela não surge quando estamos preparados para enfrentá-la, mas nos momentos de exaustão, quando o sono é escasso e as forças estão no limite. É nesse instante que o cérebro, de forma solista, nos apresenta o cenário mais sombrio possível. E quanto mais desesperadamente tentamos persuadi-lo, mais ferozmente ele se apega à sua verdade. O grande cirurgião Nikolai Amosov afirmou: o ser humano é um sistema unificado, e uma falha numa de suas partes destrói o todo. A ansiedade não é apenas uma emoção, é um sinal de socorro de um sistema que perdeu o ritmo interno e o controle. Este sinal de socorro é, na verdade, uma sobrecarga do sistema nervoso autônomo, especificamente uma hiperativação da sua divisão simpática, responsável pela resposta de luta ou fuga, e uma subregulação da divisão parasimpática, que promove o descanso e digestão. Este desequilíbrio afeta a regulação de neurotransmissores cruciais como a serotonina e a dopamina, e pode aumentar a sensibilidade ao cortisol, especialmente em indivíduos com mais de 50 anos, onde a resiliência neural pode ser naturalmente mais reduzida. Hoje, revelaremos como é possível assumir o controle sobre o seu próprio cérebro. Não se trata de criar uma ilusão, mas de fazer o que Amosov preconizava: restabelecer as condições ideais para o seu funcionamento, alterar os parâmetros iniciais e fornecer novos dados. O cérebro reage não à realidade objetiva, mas sim àquilo que permitimos que ele sinta. Assim que esta compreensão se instalar, a ansiedade deixará de ser a senhora da sua vida. Irá descobrir como princípios físicos fundamentais são capazes de apagar a onda de preocupação, como o nosso diapasão interno é afinado, porque o corpo acalma a mente mais rapidamente do que qualquer convicção, e como transformar isto numa prática diária. Verá como o corpo gera a ansiedade e como ele próprio é capaz de a desativar. A ansiedade, à primeira vista, parece algo etéreo, habitando o mundo dos pensamentos, alimentada por imagens e fantasias abstratas. No entanto, a verdade incontestável é que a ansiedade é, acima de tudo, um fenômeno fisiológico. É o corpo que a desencadeia, e o cérebro apenas verbaliza o que está a acontecer internamente. Amosov sustentava que a psique é uma continuação da biologia. A profundidade destas palavras permanece, para muitos, por decifrar. Habitualmente acreditamos que a emoção nasce primeiro e que a reação corporal a segue. Contudo, o processo ocorre com a exatidão inversa. A resposta física precede e só depois o cérebro a interpreta emocionalmente. Observe-se internamente no momento de pânico. O coração palpita aceleradamente, a respiração torna-se rápida e superficial, os ombros elevam-se involuntariamente, o abdômen enrijece e o pescoço torna-se rígido. Estas manifestações não são fruto de pensamentos, são pura mecânica, automatismos biológicos. Trata-se do sistema de sobrevivência mais ancestral, que se ativa antes mesmo que tenhamos tempo para qualquer percepção consciente. Esta ativação é mediada pelo sistema nervoso simpático, que liberta catecolaminas como a adrenalina, preparando o corpo para uma ameaça iminente. Nos indivíduos com mais de 50 anos, esta resposta pode ser mais intensa e prolongada, devido a alterações na sensibilidade dos receptores adrenérgicos e na capacidade de regulação do sistema nervoso autônomo. Cada vez que o corpo adota uma postura de perigo, o cérebro recebe um sinal inequívoco: estamos sob ameaça. Mesmo que essa ameaça não seja um predador real, mas apenas fragmentos de memórias perturbadoras, expectativas ansiosas ou a sombra de um futuro incerto. É neste ponto que reside o paradoxo central. Tentamos acalmar a ansiedade com palavras, mas ela não nasce das palavras, e sim da reação corporal. Por isso, Amosov repetia incansavelmente uma ideia que a maioria prefere ignorar. O organismo exige cuidado e a psique, ordem. É impossível curar um negligenciando o outro. A ordem para a psique refere-se à estabilidade dos seus processos neuroquímicos e à clareza na interpretação dos sinais corporais. Se o objetivo é enganar o cérebro para que desative a ansiedade, a intervenção deve incidir não sobre a emoção em si, mas sobre o mecanismo fisiológico que a origina. Ao mudar a posição do corpo, altera-se o ritmo interno. Uma postura aberta e relaxada, por exemplo, envia sinais de segurança ao cérebro através da proprioceção, o sentido da posição do corpo no espaço. Ao abrandar a respiração, reescreve-se o sinal de ansiedade a nível celular. A respiração diafragmática lenta e profunda estimula o nervo vago, um componente vital do sistema nervoso parasimpático, promovendo uma diminuição da frequência cardíaca
e uma redução na libertação de hormonas de estresse, como o cortisol e a adrenalina, cujos níveis elevados são particularmente prejudiciais para a saúde cardiovascular em idades avançadas. Ao alongar os músculos, rompem-se reflexos ancestrais de perigo. A libertação da tensão muscular crônica reduz a descarga contínua de sinais de ameaça para o cérebro, melhorando simultaneamente a circulação sanguínea e a eliminação de subprodutos metabólicos que podem contribuir para o desconforto e a ansiedade. Não se trata de misticismo, mas de biomecânica. A ansiedade é um ciclo físico fechado que pode e deve ser interrompido por uma ação física. E quanto mais cedo se compreender isto, menor será o poder que as emoções terão sobre si. Recorde quantas vezes tentou combater a ansiedade com a força de vontade. Quantas vezes se repreendeu por não conseguir novamente manter a calma. Quantas vezes sentiu que algo dentro de si vivia a sua própria vida, incontrolável, como se o cérebro tivesse as suas próprias leis e caprichos. No entanto, Amosov explicava, o cérebro é um órgão, e como qualquer órgão, ele obedece a um regime, a uma carga, a um ritmo, ao estado da circulação sanguínea, à qualidade do sono e ao tônus muscular. Ele não existe num vácuo, reage sensivelmente a tudo o que acontece no corpo. A circulação cerebral adequada é vital. Em pessoas com mais de 50 anos, a redução do fluxo sanguíneo pode comprometer a função cognitiva e a regulação emocional, tornando o cérebro mais vulnerável à ansiedade. É por isso que pessoas que se movimentam pouco pensam muito, mas de forma ansiosa e improdutiva. Uma pessoa que passa horas sentada cria um incubador ideal para a ansiedade. A posição sentada prolongada comprime o diafragma, músculo principal da respiração, limitando a sua mobilidade e forçando uma respiração torácica superficial. Isto reduz o volume de oxigênio que chega aos pulmões e dificulta a expulsão de dióxido de carbono, afetando o equilíbrio do pH sanguíneo e sinalizando um estado de perigo ao cérebro. Adicionalmente, a compressão da caixa torácica e a falta de movimento contribuem para a estagnação do sangue na pequena circulação pulmonar, o que pode aumentar a carga sobre o coração e ser interpretado pelo corpo como um estresse sistêmico. Isto não é filosofia, é física, e onde há física, há solução. E ela sempre começa com o movimento. Nikolai Amosov era categórico. Queres mudar o estado? Muda o teu corpo. Isso é muito mais rápido do que esperar a benevolência dos pensamentos. Isso não significa que os pensamentos não sejam importantes. Significa que são secundários. Eles surgem depois que o corpo já emitiu o seu veredito. Estamos em segurança ou em perigo. E se o desejo é desligar a ansiedade, é preciso aprender a captar os primeiros instantes da reação física. Mudanças quase imperceptíveis, tensão no pescoço, frio nas palmas das mãos, ritmo respiratório alterado. A tensão no pescoço, por exemplo, ativa músculos acessórios da respiração e restringe o movimento natural do diafragma, enquanto as mãos frias são um sinal de vasoconstrição periférica, desviando o sangue para os órgãos vitais na preparação para a luta ou fuga. Nesse momento, é possível intervir. É possível dar ao corpo um novo sinal. É possível transferir o organismo do modo de ameaça para o modo de controlo. E esse é o exato instante em que se engana o cérebro, fornecendo-lhe novos dados que refutam os seus impulsos de pânico. Assim começa o caminho para uma psique controlada. Não com pensamentos, mas com o corpo. Não com análise, mas com postura, respiração e ritmo. E quanto mais cedo aceitar este princípio de Amosov, mais rapidamente sentirá que a ansiedade não é um inimigo. É uma corda que pode ser afinada. A seguir, aprofundaremos um mecanismo específico. Como a respiração é capaz de reprogramar o funcionamento do cérebro. A respiração como uma chave universal, um meio de gerir a ansiedade através do ritmo. Quando Nikolai Amosov afirmava que o ser humano tem o dever de ser capaz de controlar o seu próprio estado, ele invariavelmente começava pelo mais fundamental, pela respiração. Não porque se tratasse de esoterismo ou de uma metáfora poética, mas porque a respiração é o único processo no nosso corpo que é simultaneamente automático e controlável. Reflita sobre isto. É possível influenciar conscientemente algo que está diretamente ligado aos centros da ansiedade no cérebro. É praticamente um código de batota, cheat code, embutido em nós pela própria natureza. Contudo, a maioria de nós respira incorretamente. Respiramos com o peito, de forma superficial e intermitente. Este tipo de respiração
torácica e pouco profunda não apenas não apaga a ansiedade, como a intensifica. Quando a respiração é superficial, o cérebro recebe um sinal de perigo constante. Estamos em zona de risco. Prepare o corpo para a defesa. A respiração superficial, ao não envolver plenamente o diafragma, impede a otimização da troca gasosa nos pulmões, resultando em menor oxigenação e acumulação de dióxido de carbono, o que, para o cérebro, é um sinal de estresse fisiológico. Nos indivíduos mais velhos, esta ineficiência respiratória pode ser exacerbada por uma menor elasticidade pulmonar e pela rigidez da caixa torácica. É por isso que, em momentos de nervosismo, o peito parece apertado por um abraço, o ar não penetra profundamente e uma sensação de leveza na cabeça se manifesta. Isto não é uma emoção, é pura biologia. Amosov escreveu: o organismo trabalha com economia. Para cada emoção, o seu gasto de energia, para cada reação, o seu sistema. E se a respiração falha, tudo falha. Quando se adota uma respiração profunda, lenta e rítmica, realiza-se algo que nenhum ansiolítico é capaz de fazer. Reconfigura-se o sistema nervoso autônomo. Altera-se o seu funcionamento do modo simpático de luta ou fuga para o modo parasimpático de descanso e recuperação. Desliga-se a ansiedade não com pensamentos, mas com ritmo. Reconheça o essencial. A respiração é a linguagem através da qual o corpo comunica com o cérebro. E pode dominar esta linguagem a qualquer momento. Imagine, está sentado, sentindo a onda de preocupação a aproximar-se. Numa situação normal, começaria a analisar, a procurar causas, a recapitular cenários, mas este é um caminho que apenas o leva mais fundo para o pântano da ansiedade. Amosov diria: mude o sistema. Exatamente, não ignorar a ansiedade, nem suprimi-la, mas sim mudar o modo de funcionamento do organismo. 3 ciclos respiratórios lentos, com ênfase numa expiração longa e prolongada, e o cérebro recebe um sinal claro: a ameaça passou. A expiração prolongada ativa especificamente o sistema nervoso parasimpático. Este processo estimula o nervo vago, o principal condutor da calma no nosso organismo. O nervo vago, que se estende do tronco cerebral a vários órgãos internos, desempenha um papel crucial na desaceleração do ritmo cardíaco e na redução da inflamação. Ao ser ativado, o corpo comunica ao cérebro: está tudo bem, controlamos a situação, podemos relaxar. Isto não é magia, é neurofisiologia, e quanto mais frequentemente aplicar este mecanismo, mais rapidamente o corpo desenvolverá o hábito de acionar a calma automaticamente. Contudo, existe um pormenor adicional sobre o qual raramente se fala. A ansiedade intensifica-se sempre que o diafragma está contraído. Um diafragma espasmódico funciona como o pedal da embreagem pressionado num veículo. O corpo tenta funcionar, mas não consegue realizar um ciclo respiratório completo e eficiente. E o que faz o cérebro? Ele intensifica a ansiedade numa tentativa de chamar a atenção para o problema subjacente. É por esta razão que as pessoas que passam os dias em posições sentadas sofrem tanto de uma inexplicável tensão interna. O diafragma está bloqueado, a respiração limitada e o sinal de ansiedade está continuamente ligado. Amosov reiterava: o movimento é vida para todos os órgãos. E o diafragma não constitui exceção. Qualquer alongamento suave, algumas inspirações profundas em pé, a abertura da caixa torácica e, literalmente, abrem-se as comportas, que estiveram fechadas durante anos por hábitos prejudiciais. A mobilização da caixa torácica e o alongamento dos músculos que a circundam permitem uma maior expansão pulmonar e um funcionamento diafragmático mais livre, melhorando a oxigenação e diminuindo a sensação de constrição que alimenta a ansiedade. Mas o mais crucial não é o conhecimento da técnica, e sim a disciplina na sua aplicação. É possível ter todo o conhecimento sobre a respiração, mas se não a utilizar no exato momento em que a ansiedade começa a manifestar-se, o cérebro continuará a receber os antigos sinais. Por isso, Amosov escrevia de forma tão rigorosa sobre a autodisciplina. O sistema funciona apenas quando se age, caso contrário, nada funciona. Transforme a respiração na sua ferramenta, e não num processo aleatório. Sente a ansiedade a aumentar, abrande o ritmo. Sente o cérebro a acelerar, expire por mais tempo. Sente uma contração interna, imponha ao corpo um novo ritmo. Esta é a sua forma de dizer ao organismo: parem, estamos a mudar o cenário. E quando sentir verdadeiramente como a respiração é capaz de desativar a ansiedade, compreenderá que não se trata de uma luta, mas de uma afinação. Não um grito que abafa o medo, mas a gestão dos modos do seu biossistema.
E neste momento, está a fazer o que Amosov chamava de verdadeiro trabalho sobre si mesmo. Está a assumir a responsabilidade pelo seu próprio estado. A seguir aprofundaremos ainda mais como os músculos armazenam a ansiedade e como é possível reprogramar esse arquivo. Abraçadeiras musculares, onde a ansiedade se esconde e como retirá-la de lá. Se alguma vez lhe pareceu que a ansiedade surge do nada, saiba, ela não aparece subitamente. Ela acumula-se nos músculos, camada após camada, ao longo de anos. E quando a pressão interna se torna insuportável, o cérebro apenas verbaliza o que o corpo há muito tentava comunicar através da tensão, dos espasmos e da fadiga crônica. Nikolai Amosov alertava: o principal erro é tratar as consequências, sem abordar as causas. E as contrações musculares são uma dessas causas fundamentais, cuja existência a maioria das pessoas nem sequer suspeita. Compreenda algo simples. Os músculos não são apenas um mecanismo para o movimento. São um arquivo da nossa tensão, um repositório de emoções não vividas, uma crônica de reações que não concluímos. Quando se experimentou estresse, mas não se teve a oportunidade de recuperar, os músculos absorveram o impacto. Quando se suprimiu a raiva ou o medo, o corpo gravou isso na sua memória. Quando se permaneceu muito tempo sem movimento, o sistema simplesmente congelou numa postura defensiva. Esta memória somática significa que os músculos retêm a impressão de estresse passado, mantendo-se em estado de alerta, mesmo após a ameaça consciente desaparecido. Agora imagine o que acontece quando estas tensões musculares habitam o corpo durante anos. É um sinal de perigo crônico e ininterrupto. O cérebro interpreta esse sinal interno da mesma forma que qualquer estresse externo. É possível viver uma vida exteriormente perfeita, mas o seu corpo estará num estado de ameaça interna permanente. É por isso que Amosov afirmava: a doença começa onde a pessoa para de se mover. E a ansiedade é a mesma doença da estase, mas a nível do sistema nervoso, onde a falta de movimento leva a uma comunicação constante de perigo para o cérebro. Um dos mais potentes gatilhos da ansiedade é a tensão na região do pescoço e dos ombros. Por quê? Porque estas zonas estão diretamente ligadas ao centramento do corpo e à respiração. Se estiverem contraídas, a respiração torna-se automaticamente superficial. E se a respiração é superficial, o cérebro recebe um sinal de ansiedade. Músculos como os escalenos e o esternocleidomastoideo, quando tensos, restringem a mobilidade da caixa torácica e elevam os ombros, impedindo a respiração diafragmática. Esta limitação respiratória, juntamente com a tensão muscular crônica, envia um fluxo constante de sinais de ameaça ao cérebro. É por isso que se pode acordar num dia perfeitamente calmo, mas já com a sensação de uma agitação interna. Isto não é uma emoção, é memória muscular. E aqui chegamos ao princípio fundamental. Para acalmar o cérebro, é preciso descongelar o corpo. Não de imediato, não de uma só vez, mas gradualmente. Movimentos suaves e conscientes, alongamentos, trabalho com a postura. Tudo isso não é estética, mas fisiologia da calma. Imagine que durante alguns minutos alonga cuidadosamente os músculos trapézios e peitorais. Em apenas 40 segundos, o cérebro recebe um conjunto de sinais completamente diferente. O sistema compreende: já não estamos numa postura de ameaça. E se esta prática for feita regularmente, o corpo regressa gradualmente do estado de bloqueio para o estado de prontidão e relaxamento. Existe, contudo, uma área mais profunda, a pelvis e o abdômen. Muitas pessoas vivem com espasmos crônicos do diafragma e dos músculos do pavimento pélvico. Esta condição gera uma pressão interna constante, que o cérebro interpreta como perigo, mesmo na ausência de uma ameaça real. É essa ansiedade silenciosa, quase imperceptível, mas exaustiva, que se manifesta como uma sensação de que algo não está certo. Estes estados, Amosov designava-os como falhas energéticas. O corpo está contraído, a circulação sanguínea comprometida, a respiração limitada, e o cérebro procura desesperadamente uma explicação para este estado, que não encontra no mundo exterior. A tensão crônica nestes músculos profundos pode restringir a mobilidade dos órgãos internos e o fluxo linfático, contribuindo para uma sensação de desconforto e agitação interna. O trabalho com estas tensões não se resume ao ginásio. Trata-se de um movimento consciente e delicado. Alguns movimentos de inclinação, passos no lugar, rotações do tronco, um lento desdobrar do corpo e desliga-se uma fonte de ansiedade cuja existência nem se suspeitava.
Ao mobilizar a pelvis e a coluna vertebral, libertam-se tensões profundas, melhorando a circulação e a flexibilidade. O corpo literalmente recupera o seu direito a um funcionamento normal. Amosov afirmava com dureza, mas com sinceridade: o organismo exige trabalho. Quem não trabalha sobre si mesmo adoece. E sim, a ansiedade é também uma doença da inação, uma doença do estilo de vida sedentário, uma doença de reações acumuladas que nunca tiveram uma libertação adequada. Aqui é crucial assimilar um hábito que transforma tudo. Ao sentir um ataque de ansiedade, mova-se. Não analise, não discuta consigo mesmo, não procure a causa. Ofereça ao corpo movimento, alongamento, ritmo. E o cérebro alterará o seu estado mais rapidamente do que terá tempo para se assustar. Não é possível controlar cada pensamento, mas é possível controlar o tônus muscular. E o tônus muscular controla a ansiedade. A seguir, abordaremos uma questão que poucos conhecem: como o coração influencia o estado do cérebro e por que o controle do ritmo cardíaco é a chave para o controle da ansiedade. Coração e ansiedade. Como o ritmo do sangue reescreve o ritmo dos pensamentos. A maioria das pessoas está convencida de que a ansiedade nasce na cabeça, mas Nikolai Amosov repetia incansavelmente que o cérebro não existe isolado do corpo. Ele recebe sinais de todos os sistemas do organismo, e uma das fontes mais poderosas que influenciam o estado da psique é o coração. O seu ritmo, a sua força, a sua capacidade de bombear sangue de forma ininterrupta. Se o trabalho do coração é instável, os pensamentos também se tornam instáveis. Amosov escreveu: um fluxo sanguíneo deficiente piora o trabalho do cérebro, e um mau funcionamento do cérebro gera más decisões. Este é um círculo vicioso, no qual a ansiedade já não é uma emoção, mas uma consequência de um desequilíbrio físico. Em indivíduos com mais de 50 anos, a saúde cardiovascular é de extrema importância, pois um coração menos eficiente ou com ritmos irregulares pode enviar sinais de estresse contínuos ao cérebro, prejudicando a função cognitiva e a regulação emocional. Quando o batimento cardíaco acelera devido ao estresse, o cérebro recebe um sinal de ansiedade. Quando se está nervoso, a respiração desregula-se e o ritmo cardíaco ajusta-se a este caos. A certo ponto, torna-se impossível discernir o que foi causa e o que foi consequência. Contudo, este ciclo possui uma face inversa. Se mudar o ritmo do corpo, muda também o ritmo dos pensamentos. É por esta razão que ações físicas simples são capazes de desativar a ansiedade de forma mais eficaz do que muitas técnicas psicológicas. O cérebro reage ao corpo mais rapidamente do que o corpo ao cérebro. Observe o que acontece no organismo em momentos de nervosismo. O coração começa a bater mais rapidamente, preparando os músculos para a fuga ou para o combate. O pulso acelera, a respiração torna-se mais rápida, os vasos sanguíneos contraem-se. Este é um modo automático, que é impossível parar pela força de vontade, mas que pode ser interrompido através de biofeedback biológico. Amosov sempre sublinhou: é preciso acalmar não apenas o sistema nervoso, mas também o coração. E o coração acalma-se com o trabalho, mas não com uma carga estressante, e sim com um movimento rítmico e cadenciado. Uma caminhada leve, inclinações sem pressa, alguns minutos de rotações lentas dos braços. Isto não é desporto, é calibração do sistema. Por que funciona? Porque o movimento cria um ritmo uniforme, previsível e cíclico, e o coração adora previsibilidade. Quando se move suavemente, o coração deixa de reagir aos sinais caóticos de ansiedade e começa a sincronizar-se com o corpo. O pulso diminui, os vasos sanguíneos relaxam e o cérebro recebe um novo sinal: não há perigo. Esta resposta é mediada pela ativação do nervo vago, que induz um estado parasimpático, reduzindo a frequência cardíaca e a pressão arterial e promovendo a vasodilatação, o que melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. E é aqui que acontece o mais interessante. Quando o coração se acalma, o córtex cerebral ativa as zonas responsáveis pelo pensamento racional e pelo controlo. Literalmente, recupera-se o leme do controlo. Por isso, Amosov dizia, na sua maneira dura e honesta: quer tranquilidade? Crie condições para um corpo tranquilo. Mas existe outro perigo. Pessoas que vivem anos em estado de baixa atividade física perdem a ligação entre o ritmo cardíaco e o estado da psique. O seu pulso pode disparar mesmo com uma pequena preocupação. Parece-lhes que tem um caráter fraco ou um sistema nervoso instável. Mas Amosov explicava: isto é apenas uma queda do tônus.
Um coração que há muito não é treinado reage ao estresse de forma excessivamente tempestuosa e o cérebro copia obedientemente a sua reação de pânico. É preciso compreender, se o desejo é reduzir o nível de ansiedade, é necessário treinar não apenas a força de vontade, mas também o sistema cardiovascular. Não com cargas exaustivas, mas com movimento regular e benéfico. É o que Amosov chamava de regime de pequenas porções, um pouco todos os dias, mas constantemente. Funciona de forma simples. Quando se movimenta, o coração trabalha de forma mais suave. Quando o coração trabalha de forma mais suave, o cérebro recebe sinais estáveis. Sinais estáveis resultam num estado estável. Este é o fundamento invisível da saúde emocional, que muitos negligenciam ao tentar encontrar soluções psicológicas onde são necessárias soluções fisiológicas. E quando da próxima vez sentir um ataque de ansiedade, tente não ficar sentado, não analisar, não lutar consigo mesmo. Levante-se e caminhe. Faça alguns ciclos respiratórios profundos e movimentos calmos com os braços. Sinta como o coração se adapta ao novo ritmo, como a mente se esclarece, como a intensidade da emoção diminui. Não está a enganar o cérebro no mau sentido. Está a fornecer-lhe informações mais verdadeiras do que aquelas que ele extraiu do caos das suas reações iniciais. A seguir, abordaremos o que Amosov considerava primordial: o poder do regime, e por que a disciplina do corpo é capaz de transformar completamente a sua psique. Regime como remédio, porque a disciplina do corpo desativa a ansiedade melhor do que as palavras. Nikolai Amosov falava do regime como se fosse a estrutura de suporte de toda a psique humana, e estava absolutamente certo. Estamos habituados a encarar o regime como algo aborrecido, associado a um horário diário. Mas para Amosov, regime é um microsistema de ordem interna. Aquela estrutura que não permite que o cérebro mergulhe no caos. E se a ansiedade tem um terreno fértil, esse terreno é, na maioria das vezes, a ausência de regime. Pergunte a si mesmo, o que se passa na cabeça de uma pessoa que vive de forma sistemática? O cérebro não sabe o que esperar. Não compreende quando haverá descanso e quando haverá trabalho. Não é capaz de prever a carga porque recebe sinais caóticos e contraditórios. É precisamente esta imprevisibilidade que desencadeia a ansiedade de fundo. É ela que cria a sensação de que não se controla nada e que tudo está a desmoronar-se. E, no entanto, é apenas uma consequência da ausência de estrutura. Amosov sublinhava: o organismo funciona melhor quando sabe o que virá a seguir. E isso não é filosofia, é fisiologia. O corpo adora previsibilidade, o cérebro adora ritmo. O sistema nervoso adora ciclos repetitivos. A criação de rotinas estáveis ajuda a regular os ritmos circadianos e a secreção hormonal, como o cortisol, otimizando o funcionamento cerebral. Quando se estabelece um regime, liberta-se o organismo de centenas de microdecisões e reduz-se o nível de tensão interna. Liberta-se uma quantidade colossal de recursos. A ansiedade não desaparece porque se luta contra ela, mas porque o ambiente em que ela prosperava deixa de existir. Recorde as suas sensações nos dias em que todos os planos são perturbados e as tarefas se acumulam de forma caótica. O cérebro contrai-se, o corpo entra em modo de defesa. Mas basta estabelecer uma sequência simples: levantar, movimentar-se, trabalhar, descansar, dormir, para que o sistema comece a funcionar de forma diferente. Não perfeitamente, mas mais estável. E isso já é metade da vitória. É aqui que reside o segredo de Amosov. Ele considerava a disciplina não como uma manifestação de força de caráter, mas como uma forma de autopreservação. Sem regime, o ser humano desintegra-se, escreveu ele, e a ansiedade é uma das manifestações dessa desintegração. Mas como é que o regime engana o cérebro? Muito simplesmente. Ele cria vias neuronais estáveis que o cérebro percebe como segurança. Quando o corpo se move à mesma hora, isso é segurança. Quando se deita para dormir a uma hora específica, isso é segurança. Quando se alimenta em intervalos previsíveis, isso é segurança. E quanto mais âncoras houver na sua vida, menos motivos o cérebro terá para acionar a ansiedade. As pessoas dizem frequentemente: preciso primeiro lidar com a ansiedade e depois estabeleço um regime. Amosov apenas sorriria e diria: estão a pôr tudo de pernas para o ar. Porque o regime é precisamente a ferramenta que reduz a ansiedade, e não o contrário. Não é preciso esperar por um estado ideal. É preciso criar um sistema que gere esse estado. Comece por pouco. Amosov não era um fanático da rigidez, era um defensor da consistência.
Se habituar a uma carga leve diária, o corpo deixará de acumular stress. Se deitar para dormir à mesma hora, o seu cérebro deixará de perder o ritmo. Se adicionar curtas pausas para movimento ao longo do dia, os músculos deixarão de se transformar num arquivo de ansiedade. Este é o segredo mais simples, mas poderoso. O cérebro adora a ordem, mas a ordem não começa na cabeça, mas nas ações. A ansiedade desaparece onde há estrutura. E quanto mais profundamente esta estrutura estiver incorporada no seu corpo, menos chances o cérebro terá de desencadear o caos. É por isso que Amosov dizia: a disciplina é um bem que o ser humano cria para si mesmo. Ela não oprime, não quebra, ela liberta. A química da ansiedade, como as hormonas, criam uma falsa sensação de perigo e como o corpo pode reescrevê-las. Muitos temem a ansiedade porque pensam que ela nasce nos pensamentos, mas Amosov via o ser humano de outra forma. Ele considerava a psique uma continuação da biologia e as emoções uma continuação da química. Não se pode mudar um estado sem mudar os processos que o alimentam, escreveu ele. E a ansiedade não é apenas reflexos, postura e respiração. É também um coquetel químico que o corpo liberta na corrente sanguínea em resposta a qualquer estresse. Para compreender a ansiedade mais profundamente, é preciso ver como funciona o sistema hormonal. Quando se sente preocupação, o cortisol e a adrenalina são libertados na corrente sanguínea. Este é um mecanismo ancestral, concebido para nos salvar de predadores e outras ameaças. Mas na vida moderna ele é ativado, na maioria das vezes, desnecessariamente. Por um e-mail, uma palavra descuidada, uma expectativa, uma recordação, um telefonema. É possível que não se perceba que ocorreu um pico hormonal, mas o corpo sente-o. O coração acelera, a respiração desregula-se, os músculos contraem-se e o cérebro começa a procurar freneticamente uma ameaça que na realidade não existe. Este é o estado a que se chama ansiedade. Amosov dizia: o organismo precisa de aprender a viver de outra forma, caso contrário viverá por instintos. E para enganar o cérebro não é preciso quebrar-se ou lutar contra as emoções, mas sim mudar a bioquímica. Criar condições nas quais as hormonas da ansiedade deixam de ditar o comportamento. Eis dois fatores-chave apontados por Amosov. O primeiro, o movimento. O cortisol, a principal hormona do estresse, é quebrado e metabolizado apenas em movimento. Não na análise, não nos pensamentos, não na autopersuasão, mas sim na atividade física. Alguns minutos de movimento desencadeiam um processo bioquímico que reduz o nível da hormona do estresse. Isso explica porque depois de uma caminhada ou de um alongamento leve se sente melhor. Está-se fisicamente a processar o sinal químico. O segundo, a respiração. Uma expiração profunda ativa o nervo vago, que inibe a libertação de hormonas de estresse. Esta é uma ordem fisiológica direta. O perigo passou. E o corpo começa a mudar a sua química, lenta, mas inevitavelmente. Mas há ainda uma terceira vertente, pouco conhecida: a influência da fadiga crônica. Amosov alertava: se uma pessoa vive em estado de privação constante de sono, o seu organismo entra em modo de emergência. O nível das hormonas da ansiedade aumenta mesmo sem estresse externo. Elas tornam-se o pano de fundo. A pessoa vive num estado de névoa química, onde qualquer evento, mesmo neutro, é percebido como uma ameaça. Isto não é fraqueza de caráter, é exaustão. E aqui, mais uma vez, manifesta-se a filosofia de Amosov. O ser humano deve ser o mecânico do seu próprio organismo. Não é preciso sofrer com as próprias hormonas. É possível geri-las através do regime de sono, da alimentação, do movimento, da respiração, do ritmo. Lembre-se, as hormonas são servas, não senhoras. Elas dão um sinal, mas é você quem escolhe o que fazer com esse sinal. E quando decide não ficar na ansiedade, mas mudar a bioquímica através de ações físicas, está literalmente a reescrever o seu próprio estado. Mas há ainda outro fator que Amosov considerava criticamente importante: o sobreaquecimento do sistema nervoso devido ao lixo informativo. O ser humano lê demasiado, vê demasiado, vive demasiadas emoções alheias. Isto cria uma sobrecarga química que o organismo percebe como uma ameaça. A exposição constante a notícias, redes sociais e estados emocionais alheios, mesmo que fictícios, sobrecarrega os centros de processamento sensorial do cérebro, levando a uma sobreestimulação do sistema nervoso simpático e a uma maior vigilância. E a única forma de diminuir este ruído é dar ao corpo sinais físicos reais de segurança: pulso estável, respiração profunda, postura confortável, movimento lento. É preciso recordar o principal:
A ansiedade não é mais forte do que o seu corpo. Ela persiste apenas porque a alimenta com um estilo de vida sedentário, um regime caótico e uma respiração superficial. Mas se criar um clima interno diferente, a ansiedade perderá o seu poder. Ela desaparecerá não porque se tornou mais corajoso, mas porque deixou de criar as condições para a sua existência. A carga como ferramenta de tranquilidade, porque o movimento é a melhor forma de enganar o cérebro ansioso. Nikolai Amosov viveu uma vida longa não por sorte, mas porque criou um sistema. E o coração desse sistema era a carga, diária, obrigatória, pequena, mas imutável. As pessoas pensam frequentemente que o movimento é sobre músculos e forma física. Mas para Amosov, o movimento era um remédio para a desordem interna. A carga disciplina o organismo melhor do que as palavras, dizia ele. E nesta frase esconde-se uma das mais poderosas ferramentas contra a ansiedade. Pense no que é a ansiedade. É um excesso de energia interna não utilizada. É química que o corpo não gasta. É um sinal que não encontra saída. E se não se move, deixa essa energia presa no interior. Ela estagna, transforma-se em pressão, torna-se medo e, com o tempo, um estilo de vida. Amosov via isso todos os dias. As pessoas queixavam-se de nervos, insônias, ansiedade, mas ao mesmo tempo levavam uma vida quase imóvel. Ele dizia-lhes uma coisa simples: o vosso corpo não funciona. Como é que o cérebro vai funcionar corretamente? É tudo um sistema unificado. E eis o princípio principal que poucos compreendem. O movimento é um sinal de segurança. Quando se move calmamente e ritmicamente, o cérebro interpreta. Se o corpo se move, não há ameaça direta. Na natureza selvagem, um animal não se moveria relaxado perto de um predador. Portanto, o movimento rítmico é a forma mais antiga de dizer ao cérebro: estamos bem. Esta é a forma de enganar a ansiedade de que Amosov falava. Mas não é um engano, e sim uma correção. Um retorno do organismo aos seus parâmetros normais. Quando se fazem algumas inclinações, rotações de ombros, um alongamento leve ou simplesmente se caminha no lugar, desencadeiam-se dezenas de processos. O nível de cortisol diminui, o ritmo cardíaco estabiliza, o fornecimento de sangue ao cérebro melhora, os músculos relaxam, o diafragma liberta-se, a respiração torna-se mais profunda. E o que faz o cérebro? Ele muda de estado. Recebe novos dados positivos. Vê que o corpo saiu da postura defensiva e a ansiedade desvanece-se. Mas Amosov insistia: o movimento deve ser diário, não episódico, não ocasional, mas integrado na sua vida. Não é treino, é higiene, como escovar os dentes ou lavar as mãos. As pessoas dizem frequentemente: não tenho tempo. Mas Amosov tinha outra lógica. Não ter tempo significa não ter prioridades. 5 minutos podem sempre ser encontrados. E se começar com 5 minutos, o organismo pedirá mais. O corpo adora movimento. Lembra-se que foi feito para ele. Esta é a principal conclusão. A carga diária torna a psique resistente. Ela cria uma margem de segurança, protege o cérebro das descargas químicas do estresse e equilibra o estado interno. É por isso que as pessoas que começam a mover-se todos os dias se surpreendem. Porque tenho menos ansiedade? Porque o corpo deixou de enviar falsos de perigo ao cérebro. Amosov dizia: para estar calmo, é preciso trabalhar não no cérebro, mas no corpo. O cérebro acompanhará. As emoções ficarão mais silenciosas. A ansiedade irá embora, porque deixará de criar as condições para o seu nascimento. Quando se encara a ansiedade como um inimigo, perde-se de antemão. Mas quando se a vê como um sinal do corpo, uma falha de ritmo, uma fadiga do sistema, tudo se torna mais simples. Nikolai Amosov repetiu durante toda a vida uma ideia simples e honesta. O ser humano é salvo não pela fé em milagres, mas pelo trabalho sobre si mesmo. E quando se começa a trabalhar o corpo, suavemente, regularmente, consistentemente, a psique inevitavelmente segue. A respiração deixa de falhar, o coração bate mais calmamente, os músculos tornam-se mais livres, a química mais suave. E então a ansiedade deixa de ser um poder e torna-se apenas uma reação que se sabe controlar. Não uma luta, não uma supressão, mas ações que devolvem ao organismo as suas configurações corretas. É possível mudar o cérebro através do corpo. É possível enganar a ansiedade dando-lhe novos dados. É possível criar uma ordem interna que se tornará a sua proteção em qualquer situação. Esta é a verdadeira disciplina. Não rigidez, mas cuidado. Não violência, mas afinação. Se sente que precisa de mais conhecimentos como estes, sobre saúde, sobre a psique, sobre o funcionamento do corpo, sobre a sabedoria de Amosov e outros grandes pensadores,
Subscreva o canal Pensamentos Sábios sobre o Essencial. Aqui aprendemos o que realmente muda a vida.